Oi, boa tarde, como vão? Tudo bom? E o final de semana, como foi? O meu foi bom, espero que o de vocês também, tá? Cuidado, entramos no lockdown, período que é uso obrigatório da máscara para sair de casa, tá? Lembre, papai, mamãe, todo mundo que for sair de casa, lembre-se sempre de usar a máscara para proteger você, proteger todo mundo, tá bom? E essa pandemia acabar logo e a gente voltar para nossas aulas. Na nossa aula de hoje de produção, nós vamos usar o livro, tá? O livro Produção de Texto. Isso mesmo, vamos usar este livrinho, tá bom? E na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar sobre conto de ficção científica. Olha aqui a história de Frankenstein. Ai, que emoção! Eu vou ler, eu já vou ler de novo, porque eu já li, vou ler novamente. E aí, a história que vocês vão ler hoje, que é um conto de ficção científica. Então, para isso, a gente precisa saber o que é um conto. Então, vamos lá. Conto é uma narrativa curta, ficcional, que envolve um enredo, um narrador, poucos personagens e um conflito. Então, é uma narrativa curta, narrativa que ele vai narrar os fatos, ficcional de ficção, que envolve um enredo, envolve uma história, um narrador que ele pode ser, ele está fora da história, só narrando os fatos, ou o narrador que ele participa, que é o narrador personagem, que ele participa da história. Tem poucos personagens, não precisa daquele mundaréu de gente, poucos personagens. E um conflito. O que é um conflito? Algo que vai ser resolvido. Uma questão, uma descoberta, algo que vai entrar em conflito para no final ser resolvido, tá certo? Então vamos lá. Há vários tipos de contos. Existe o conto que nós vamos aprender hoje, mas existe os de contos de fada. Rapunzel, jogue suas tranças. Tem o de assombração. Tem o fantástico e o de ficção. E vários outros. Então, conto é contar, né? Usar a sua imaginação. Então, ó, ficção científica. Então, vamos ver hoje o que é um conto de ficção científica. Um conto de ficção científica é uma narrativa que apresenta uma história sobre um fenômeno possível por via da ciência, mesmo que não possa ser feito no momento presente. Então, ele diz aqui, ó, deixa eu colocar isso aqui em cima. Então, ficção científica é uma narrativa que apresenta uma história sobre um fenômeno possível por via da ciência, mesmo que não possa ser feito no momento presente. A história que vocês vão ler mesmo é a história de Frankenstein. É um fenômeno da história, que um cientista que quer criar um robô, e esse robô ele fala, ele pensa como gente, e que ele não vai poder ser resolvido no momento. Então, ele vai sempre. Então, é essa a questão do conflito. Por que ele não pode ser resolvido no momento? O que é que vai acontecer? Tá certo? Então, ó, ficção científica é uma narrativa que apresenta uma história sobre um fenômeno possível por meio da ciência, mesmo que não possa ser feito no momento presente, no momento agora. Quando a gente vai escrever uma história, que vai ser o caso de vocês, aqui na tarefa de vocês, que ele diz assim, no final, que vocês vão interpretar, que a gente já viu que eu preciso interpretar, eu tenho que ler bastante, eu tenho que me concentrar no que a leitura está dizendo para mim, né? Eu tenho que marcar o que é mais importante. Depois que eu ler 1, 2, 3 vezes, que eu consegui entender a história, que eu consegui recontar a história, eu sei que eu aprendi. Aí você vai responder. Então, quando você for responder, você vai ler a primeira questão, que diz assim:
O nome do homem criado no laboratório ficou conhecido como o sobrenome do doutor que criou. Como era o nome do doutor e o nome da criação? Então, duas perguntas em uma só. Ele quer saber o nome do doutor e o nome da criatura, como ela ficou conhecida. Então, eu sei isso, eu volto ao texto e marco com lápis que eu já tenho a minha resposta, tá bem? Mas antes de passar para a resposta, leiam. E depois vocês vão ter que fazer uma história que diz aqui, ó. Escolha um assunto relacionado à ciência ou à tecnologia, talvez algo que você imagine que poderia ajudar as pessoas. Crie personagens e as características de sua personalidade. Organize a estrutura do texto. Então, o texto ele tem que ter título, tem que ter um conflito, tem que ter uma problemática para ele ser resolvido no final. O clímax, o momento em que a problemática atinge o maior ponto de tensão. Não vai poder. O mistério e o desfecho que é a conclusão. Então, depois de tanto conflito, depois de tanta problemática, depois de uma tensão, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Eu tenho o final. E para a gente fazer uma história bem feita, eu preciso seguir algumas regras, que nós vamos ver agora. Primeiro, a introdução. Introdução é o início da história, tá certo? Como eu começo a minha história? Então, a introdução é quando aconteceu, quem e onde. Então, quando isso aconteceu? Quando foi que sua história, o seu conto científico aconteceu? Quem é os personagens e onde estava se passando essa história? Então, sempre eu vou começar, né? Eu tenho palavras-chave para eu começar. Então, no começo, eu posso usar palavras como era uma vez, certo dia, em um dia, uma certa manhã, numa festa, há muitos anos, em um reino distante. O doutor criativo, né? Porque é um conto científico, então a gente vai usar bem a imaginação. E então, revisando, a introdução é quando aconteceu, quem são os personagens e onde, qual foi o local que está se passando essa história. Segundo, que é o desenvolvimento, é o desenrolar da história, que eu já sei quando aconteceu, quem vão ser os meus personagens e o local que vai acontecer a minha história. Eu preciso desenvolvê-la. Então, desenvolvimento é o que vai acontecer, por que vai acontecer e como isso vai acontecer, tá certo? Então, eu preciso de o que vai acontecer, o porquê vai acontecer e como vai acontecer. E no desenvolvimento, que é o meio do texto, eu posso usar as palavras-chave, que é depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí. São palavras-chave que eu posso começar a desenrolar a minha história. Terceiro ponto, que é a conclusão. É o final da história, onde vou ter todo aquele conflito, a problemática, eu vou resolver, eu vou dar uma solução. Então, eu não posso terminar minha história com problema, porque se ela terminar com problema, ela vai ter uma continuidade. Então, como é que terminou minha história? Então, para terminar minha história, eu também tenho palavras-chave que são: e foi assim, finalmente, e assim, portanto, e viveram, e por isso. Tá? Eu tenho que ter o cuidado de quando eu for escrever, eu escolher uma dessas palavras para colocar. Outra coisa, caprichar na letra, respeitar as margens do caderno, usar a pontuação. Lembre-se de usar a letra maiúscula no começo da frase. Não use fim ou end, nunca façam isso. E se tiver dúvida de como as palavras se escrevem, procure o dicionário, vai ser mais fácil. Eu vou ler aqui umas regras, tá? Que é bem interessante vocês saberem. Então, ó, colocar o título distante da margem, porque o título eu não posso começar lá no comecinho, eu tenho que botar o título centralizado, usando a letra maiúscula. Deixar uma linha em branco entre o título e o começo. Então, eu tenho o título, eu pulo uma linha, depois que eu pular uma linha, eu boto um dedo
naquela linhazinha de lado, na linhazinha vertical, eu coloco um dedo que se chama margem. Iniciar cada parágrafo deixando uma distância da margem esquerda, que é esse dedinho. Não deixar linha em branco entre os parágrafos. Eu não preciso escrever um parágrafo e pular uma linha, não. Eu vou dando continuidade. Não assinar, não assine sua história. Se você, no fim, se você quiser botar o título e botar o seu nome embaixo do título, pode. Mas no final, não. Não rasurar, nem borrar. Não fica apagando muito, não. Você faz um borrão. Você escreve para depois passar a limpo. Porque ali você vai mudando, aí ali você pode rabiscar. Mas quando você for escrever sua história mesmo, não pode ter rasuras. Não usar gírias. E aí, como vai? Bateu, chego batendo. Essas coisas não podem. E nem abreviações. Você, VC, também, TBM. Tá? Não pode ter essas abreviações. Não usar a palavra nem fim, nem tende ao terminar sua história. Se você for usar alguma palavra estrangeira, colocar ela sempre entre parênteses. Aquelas duas vírgulas que ficam em cima. Não repetir mais de 2 vezes a mesma palavra. E o médico, e o médico, e o médico. Então, sempre troca ele por um pronome. Ele. Tá? Sempre tem essa troca. Pelo sinônimo também. Cuidado com a grafia, a separação das sílabas das palavras. A grafia é como você vai escrever as palavras corretamente. Não desenhar, nem riscar, nem numerar as linhas. Até descaram 10 linhas. Aí, 1, 2, 3. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Não pode. Caprichar na letra, porque o texto não é você que vai ler. O texto é para uma outra pessoa. Então, essa pessoa vai ter que entender. Não esqueça o sinal de pontuação, quando for vírgula, ponto final, interrogação, tá? Mãos à obra. Usem a criatividade. Tia vai pedir uma coisa a você, tá? Toda vez que você assistir o vídeo do dia, vamos dizer, hoje, né, segunda-feira, você vai assistir o vídeo de produção de texto, caligrafia e matemática. Coloca lá seu nome, presente. Pietro, presente. Caleb, presente. Davi, presente. Sara Carlinda, presente. Então, coloque seu nome e escreva o nome presente, porque eu fico sabendo, eu fico muito feliz sabendo que vocês estão vendo as nossas aulas e eu estou fazendo a chamadinha, hein? Sabendo se vocês estão assistindo ou não, tá bom? Não esqueça disso, não. Saudade de você. Tchau!